Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a PGR solicitou a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro por sua atuação nos Estados Unidos, onde ele tenta de todas as formas conseguir alguma ajuda para acabar com essa ditadura da toga que está instalada aqui no Brasil. O mais irônico é que há algumas semanas Moraes organizou um jantar que contou com vários ministros e figuras políticas importantes, e todos fizeram chacota do Eduardo. Quem não se lembra dos ministros fazendo piadas sobre perder o visto após a vitória do presidente Trump? Parece que agora nenhum deles está achando graça e Eduardo Bolsonaro passou a ser levado a sério. Antes de colocar a resposta do filho do presidente, vou mostrar a vocês a notícia explicando o inquérito e já na sequência, a militante Ana Flor perdendo a classe e dizendo que Eduardo Bolsonaro é um ninguém e que deram a ele uma importância que ele não tem. Do Márcio Falcão sobre o pedido da PGR para investigar Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar Eduardo Bolsonaro e nesse pedido que a gente acaba de ter acesso, o Márcio Falcão acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que Eduardo Bolsonaro considera ser uma perseguição política contra si e também em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apontado, lembrando, em denúncia da própria PGR como líder da organização criminosa da tentativa do golpe. E aí a PGR segue dizendo que essas manifestações, essa teoria do Eduardo Bolsonaro, elas vêm se intensificando à medida que a ação penal da tentativa do golpe também avança. Lembrando que a gente está na segunda semana de depoimentos de testemunhas dos réus dessa ação penal. E aqui, nesse documento, que tem 13 páginas e acaba de chegar, tem um destaque importante aqui pra gente, em que o PGR, porque quem assina esse pedido é o PGR, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. Ele fala o seguinte, que essas publicações se dão, sobretudo, com o avanço dessa ação penal e também reverberam em outros canais de mídia, também em entrevistas a veículos de imprensa. Há, segundo o PGR, um manifesto de tom intimidatório para os que atuam como agentes públicos de investigação e de acusação, bem como aos julgadores da ação penal da tentativa de golpe, percebendo-se o propósito de providência imprópria de Eduardo Bolsonaro para parecer crer ser uma provável condenação, que não aconteceu. Paulo Gonet diz, a ameaça consiste na perspectiva de inflição de medidas punitivas pelo governo norte-americano que o senhor Eduardo Bolsonaro, apresentando-se como, junto a ele, particularmente influente, diz haver conseguido motivar, concatenar, desenvolver e aprovar em diversas instâncias. As punições estariam prontas para serem incrementadas e implementadas, gradual ou imediatamente, contra autoridades que investigam a ele próprio, ao seu pai e a correligionários. Essas autoridades integram a PF, a PGR e o Supremo Tribunal Federal. Que as evidências conduzem à ilação de que a busca por sanções internacionais a membros do Poder Judiciário visa a interferir sobre o andamento regular dos procedimentos de ordem criminal. Traduzindo, a PGR diz o seguinte, que esse discurso que Eduardo Bolsonaro faz junto ao governo dos Estados Unidos, não o governo, mas parlamentares americanos, é uma forma de atentar e intimidar autoridades e que isso está diretamente ligado ao fato do andamento da ação penal da tentativa de golpe. Em primeiro lugar, me chama muito a atenção o texto da Procuradoria-Geral da República, que chega a citar um tom intimidatório de Eduardo Bolsonaro contra agentes públicos. Isso dá uma importância para Eduardo Bolsonaro que ele não tem. Ele saiu do Brasil, ele é um deputado licenciado e vai para os Estados Unidos especialmente para tentar se promover. Existe uma disputa aberta, quem será o sucessor de Jair Bolsonaro, porque ano que vem tem eleição, Bolsonaro não pode ser candidato e Eduardo Bolsonaro sempre é colocado ali como um dos nomes e ele quer se cacifar a este posto ou a outro posto também como o grande defensor do Brasil ou da causa de Bolsonaro ou mesmo da direita brasileira lá fora. Então, o que agora a Procuradoria-Geral da República faz, o próprio Supremo Tribunal Federal, ao aceitar toda essa investigação, fazem dar uma importância a Eduardo Bolsonaro. Realmente concordo que ele agora encontra o seu papel de vítima. Isso só piora uma reação técnica de governo a governo do Brasil, do governo brasileiro, em relação especialmente às falas do secretário de Estado dos Estados Unidos. Então, complica ainda mais, fica
cada vez mais forte para a direita dos Estados Unidos que há uma perseguição contra o próprio agora Eduardo Bolsonaro, que não era alvo de nenhuma investigação. Então, complica ainda mais o Brasil se colocar como um país que tem uma discussão técnica a fazer e sabendo que os Estados Unidos estão usando uma legislação muito antiga para promover um possível ataque aí contra juízes ou agentes públicos no Brasil. Então, não vejo essa ação da Procuradoria-Geral da República e, por consequência, do Supremo como algo que ajuda nessa discussão. Pelo contrário, só reforça a direita e o que a direita tenta construir aqui de uma perseguição a Bolsonaro e agora ao próprio filho, Eduardo Bolsonaro, Andréia. Agora eu vou mostrar a vocês a resposta de Eduardo Bolsonaro, que foi enfático ao dizer que eles viviam fazendo piada com seu nome. E agora que a situação está ficando séria, todos estão com medo e resolveram que ele é uma ameaça à democracia. Ele ainda cita o caso de Daniel Silveira, que foi condenado a 9 anos de prisão por fazer um vídeo e afirma que não teria segurança para realizar esse trabalho morando no Brasil. Ele termina tirando um sarro da dupla de jumentos do PT que tentou apreender seu passaporte e acabou atrapalhando Moraes. Já te chamaram de bananinha em títulos de jornal, noticiando com seriedade que um ministro da Suprema Corte te chamou de bananinha? Pois é, Eliane. Esse aí os seus amigos jornalistas sérios estavam fazendo até pouco tempo atrás. O curioso é que agora parece que a coisa se inverteu, né, Eliane? Parece que a coisa está invertida. O que era piada, agora está virando preocupação. O Eduardo, que era chacota, agora está virando um perigo à democracia, fazendo um trabalho deletério nos Estados Unidos. Eu confesso que eu estou adorando de ver esse filme aqui, tá? E pode ter certeza, eu vou continuar trabalhando muito aqui nos Estados Unidos. Sem salário, não estou passando dificuldade não, tá, pessoal? Mas, sem salário, nem para poder dizer que está recebendo salário do contribuinte, não pode fazer isso, aquilo. Eu nunca estive, Eliane, em nenhum processo desses daí de golpe, de sei lá o quê. Não fui citado em nenhuma delação. Mas bastou 2 deputados do PT, Lindbergh Faria e o Rogério Correia, terem pedido ao PGR para confiscar o meu passaporte, que o Alexandre de Moraes avocou para si esse expediente, e já estava me jogando dentro de um inquérito do golpe da Disney World. Vocês conseguem entender que não tem segurança para eu trabalhar no Brasil? Se eles mandaram para a cadeia e condenaram a quase 19 anos de cadeia o Daniel Silveira, que era um deputado federal, por fazer um vídeo, e depois, pela primeira vez na história, anularam um perdão presidencial, o que vocês acham que eles fariam comigo, que estou tendo reuniões frequentes, e você que me acompanha na rede social, muito obrigado, está vendo o meu trabalho toda semana, basicamente, indo para Washington para falar com autoridades. É claro que ele queria impedir isso. E agora, nesse momento, Alexandre de Moraes deve estar falando assim, tá vendo? Tá vendo? Eu falei, tinha que pegar o passaporte desse cara, tinha que ter segurado ele, vocês foram contra aí? Agora, Alexandre de Moraes vai cobrar a conta do Debi Lloyd, tá? Vai lá cobrar de Rogério Correia e Lindbergh Farinha. A grande ideia deles, que eles estavam comemorando, inclusive, mesmo depois do PGR ter dito que não pegaria o meu passaporte, e o Alexandre de Moraes arquivado o caso, mesmo depois eles estavam fazendo um videozinho selfie, celebrando, comemorando e falando, né? Dando a entender que eu teria sim o meu passaporte confiscado caso retornasse ao Brasil. Parabéns! Um dos grandes erros de vocês foi ter tentado confiscar o meu passaporte. Por fim, queria mostrar a vocês o comentário do André Trigueiro, que teve a coragem de dizer que o que o Supremo tem feito é do jogo da democracia e que Eduardo Bolsonaro deveria procurar os meios legais aqui no Brasil para reivindicar nossos direitos. Ele ainda diz que essa denúncia da PGR vai dar munição para o deputado se vitimizar e confirmar as alegações que vem fazendo, e que, portanto, o confronto entre Estados Unidos e Brasil tem grandes chances de escalar para algo mais grave. Eu concordo com o Merval, eu acho que é algo esdrúxulo, é algo fora do que se espera de um parlamentar brasileiro, é algo que significa um rebaixamento do status do Brasil como país soberano. Quer dizer, a gente tem as nossas leis, nós temos as nossas regras, por vezes aqui não há, ou com alguma frequência ultimamente, consenso entre os diferentes poderes da República, mas lá nos Estados Unidos também não, na França também não, isso é do jogo. Quando você começa a ir para um outro país dizendo, olha, presta atenção no que está acontecendo no meu país,
que lá existe uma questão que a gente pode evocar para atrapalhar o processo que envolve o meu pai. Então, o uso, também pode se imputar a Eduardo Bolsonaro o uso de uma condição de deputado, de parlamentar, portanto, uma figura pública que está defendendo interesses absolutamente privados ou particulares. É uma questão. Eu, sinceramente, acho que é um imbróglio e acho que essa investigação empodera, é uma opinião, o que Eduardo Bolsonaro está fazendo. Ele vai se vitimizar, vai dizer, olha aí, eu não falei? Era o meu pai que estava sendo perseguido, agora sou eu. Como é que ficamos? É uma possibilidade. Isso pode escalar lá fora a partir da percepção de que, de fato, o Brasil é um país que vai ficar preocupado com que quem não está no Brasil, está nos Estados Unidos, sofre os efeitos de uma ação do Supremo aqui no Brasil. É um rolo. Do ponto de vista jurídico, não me parece muito simples, não. A todos que chegaram até aqui, muito obrigada pela confiança. Devo dizer a vocês que Moraes ter mordido a isca e ordenado a abertura de inquérito contra Eduardo Bolsonaro, pois na prática sabemos que é ele quem manda na PGR, foi algo positivo para reforçar ao mundo o que vem acontecendo no Brasil. Sobre a fala do Trigueiro, é uma verdadeira piada. Como podemos buscar justiça aqui dentro se os abusos vêm da mais alta corte do país? Nos próximos dias vou fazer um vídeo sobre a censura que está chegando. Após o início das paralisações no Sul, eles pisaram no acelerador e querem aprovar a regulação da internet o mais rápido possível. Estou bem apreensiva quanto a isso, pois nesse critério de ofensa à honra e à imagem de figuras públicas, qualquer crítica a algum político pode ser censurada. O que vocês acham, pessoal? Será que finalmente vão conseguir censurar o único veículo de mídia onde podemos receber informações verdadeiras? Comentem aí que responderei o máximo de comentários que eu conseguir. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós!